Pronto. Então, vamos orar para a gente iniciar. Enquanto isso, o pessoal vai entrando, mas a gente vai começando, tá? Isso, obrigada, Lohane, você colocou lá no grupo, né? Vamos orar, então. Senhor Deus, nosso Pai, graças te damos, Deus, por mais uma tarde que podemos estar aqui juntas para meditarmos acerca do contentamento que o Senhor deseja que nós tenhamos. E muito obrigada, Senhor, por utilizar esse livro como instrumento para falar aos nossos corações, esse livro que entendemos que é inspirado através da Tua Palavra, é baseado na Tua Palavra. Então, nós cremos que ele pode sim, apesar de feito por mãos humanas, mas que ele pode sim falar aos nossos corações, porque tem como base aquilo que o Senhor deixou para nós em Tua Palavra. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa nos corrigir e que nós possamos viver o contentamento, que nós possamos colocar nossa esperança no Teu Filho Jesus e que possamos viver alegres no Senhor, porque nós sabemos que nós podemos encontrar alegria plena somente em Ti. Nada nesse mundo pode nos alegrar da forma que o Senhor pode. Uma alegria completa, Deus. Que nós possamos guardar os nossos corações dos ídolos, que nós possamos viver de acordo com a Tua Palavra, para que possamos viver uma vida contente, satisfeita no Senhor, até aquele dia em que não haverá mais choro, não haverá mais sofrimento, e experimentaremos a plenitude. Em Teu nome nós oramos e Te agradecemos. Amém. Amém. Ok, garotas, então, essa semana ficou a partir do capítulo 4, né? Que é piedade com contentamento. E aí ela vai começar a falar, né, sobre como uma vida piedosa é uma vida com contentamento, né? Não tem como a gente viver uma vida piedosa, mas viver descontente, né? São coisas opostas, não tem como a gente viver dessa forma. Então, ela vem falando sobre que nisso entra também a gratidão, né? Nós precisamos viver uma vida de gratidão ao Senhor. Nós precisamos olhar para as coisas que nós temos, que o Senhor tem nos dado, e sermos gratas, né? Quantas vezes, a gente falou até isso na semana passada, quantas vezes nós focamos apenas naquilo que acontece de ruim em nossas vidas, mas quantas bênçãos o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Só por nós estarmos aqui falando, respirando, né, com a nossa família, são bênçãos do Senhor. Hoje, uma certa pessoa que está aqui nessa sala levou uma queda e ela está aqui, está viva, glória a Deus, mas poderia ter sido algo sério. Olha que bênção, né? O Senhor sempre nos guardando, o Senhor sempre nos livrando. E é motivo para a gente se alegrar nele, é motivo para a gente agradecer, render graças a ele. Mas muitas vezes a gente deixa que no nosso coração, né, cresça a plantinha da murmuração, do descontentamento, e às vezes coisas pequenas se transformam em coisas grandes, né? Porque a gente vai ali regando aquela plantinha ruim, né? A erva daninha ali crescendo no nosso coração. Então, que nós possamos identificar, como a gente falou também na semana passada, e possamos tirar fora, né? Para que ela não cresça. A gente viu também que o descontentamento vai vir e ocasionar outros pecados, né? Pecados mais práticos, assim, que envolvem também outras pessoas. Então, que a gente possa realmente cuidar do nosso coração, guardar o nosso coração no Senhor e ter essa vida piedosa, e ter essa vida de gratidão ao Senhor. Ela fala, né, sobre haver uma substituição, e aqui eu lembrei muito do que o Tim Keller fala no livro Deuses Falsos, que é sempre isso. Sempre a gente precisa identificar o nosso pecado, independente de qual seja, a gente precisa se arrepender e substituir por algo, né? Não é só arrancar, porque se a gente arranca,
né? Vamos aqui para a agricultura, nem sei se eu vou falar bobagem, mas vamos tentar aqui. Se a gente arranca algo e tá, ok, tirei e pronto. Ela vai voltar a crescer. Então, precisa de um cuidado sempre. Então, o nosso cuidado aqui seria arrancar, mas também colocar algo de bom no lugar. Não simplesmente tirar o que é ruim, né? E isso a gente faz com a ajuda do Senhor, né? Nós não podemos simplesmente plantar algo bom em nosso coração. Nós dependemos exclusivamente do Senhor, mas nós temos a nossa responsabilidade em buscar no Senhor, em conhecer mais dele, em buscar em sua palavra, em buscar na comunhão com os nossos irmãos, na nossa igreja, né? Que o Senhor colocou a igreja ali também para nos ajudar nesses momentos. Só que a gente tem muita resistência, né, em pedir ajuda aos nossos irmãos, a confessar pecados, né? A gente acha que é coisa de igreja católica, né? Você confessar pecado. Mas não, é coisa de igreja católica você receber perdão do padre, né? Como um representante de Cristo. Nós sabemos que nós temos livre acesso a Deus e nós podemos pedir a Ele perdão, mas a vida de igreja nos ajuda nisso, em a gente ser ajudado a lutar contra o pecado, em ter alguém orando pela gente, né? Em compartilhar as nossas lutas e às vezes a pessoa também compartilha delas e nós oramos mutuamente. O Senhor deseja que ocorra isso no meio do seu povo, né? Por isso que nós somos membros uns dos outros. A gente só olhar para o nosso corpo, né? Um membro vai ajudando um outro. Então, se uma mão está coçando, eu não vou tentar coçar ela com ela mesma, não. Eu vou, pego a outra e coço, né? Um ajudando a outra. Então, a gente precisa, né, ter essa cultura de pedir ajuda. Mas, enfim, aí, alguém quer falar de alguma coisa que, para não ficar só eu falando, desse primeiro capítulo? Vocês... Olha, isso daí da agricultura, né? A gente especialista na... Cadê Nádia aqui para ajudar a gente? Mas é muito verdade, né? Porque a gente vê Paulo falando lá em Romanos que aqueles que viviam em pecados, que negavam a vontade de Deus, Deus os entregou às próprias vontades, né? E desse coração pecaminoso, dessa mente que está entregue aos pecados, não brota o bom, né? A gente sabe que pessoas entregues aos pecados podem fazer coisas boas, né? Mas isso aí é a graça do Senhor que está operando ali. Mas a gente viver, né, na luta diária contra o pecado é alguma coisa que realmente precisa de intencionalidade. Né? Por mais que a gente tenha, sei lá, uma vida cristã aí de muitos e muitos tempos, a gente, se ficar no automático, as ervas daninhas vêm dominar, não, porque a gente ainda está vivendo nesse mundo caído, que a gente está sujeito às tentações, que a gente está sujeito a influências do mal, né? O príncipe da desobediência está por aí, como diz Paulo. Então, enquanto a gente está aqui, a gente não pode ficar no automático, ainda que seja um automático de uma vida cristã, que lê a Bíblia, que ora, que está na igreja, mas que muitas vezes não tem intencionalidade, né, que está praticando, né, não tem a diligência. Que é isso que ela vai falar um pouco sobre a questão da piedade, né, de obedecer os preceitos do Senhor com contentamento, né, mas não para obter lucro através disso. Ela entra também nessa questão, né? Você falou agora na questão da obtenção de lucro, ela entra nessa questão dos desejos, né? E um dos desejos que mais move o mundo é justamente o desejo pelo poder, pelo dinheiro, né? E são ídolos, são ídolos. Tem uma partezinha aqui que eu não sei, eu quero saber o que vocês pensam. Porém, ela fala assim, ó. O contentamento é logo no começo. Ela cita uma passagem de 1 Timóteo 6. Aqui diz assim, ó, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentam com muitas dores.
Esse texto, ele denuncia, ele fala dos perigos, né, desse desejo pecaminoso pelo dinheiro, e ele fala também que a partir desse amor ao dinheiro, dessa idolatria, vem diversos outros males, né? E aí ela vem dizer que o contentamento não pode coexistir com o desejo de ser uma mulher rica. A piedade deveria ser o nosso desejo, não a riqueza. Eu acho que ela fala mais para frente, ela cita, né, sobre isso mais para frente, mas eu queria saber de vocês, vocês acham que é possível ter um desejo não pecaminoso pelo dinheiro e, no caso, poder coexistir com a piedade? O que vocês acham? Ela fala que o contentamento não pode coexistir com o desejo de ser uma mulher rica. E aí, o que vocês acham? A Adri falou, acho que depende da motivação do coração. Mais alguém? Ninguém? Pode falar, viu, gente? Muitas mulheres ricas ajudavam Jesus com o que tinha. Verdade. Eu acho assim, que a gente não pode, assim, é o que eu entendo, tá? Que a gente não pode também demonizar o dinheiro, né? O dinheiro pode ser bênção. A gente não pode utilizar o dinheiro como nosso senhor, mas sim como servo, né? O nosso dinheiro não é nosso, é do Senhor. E por isso que nós temos o entendimento de devolver o dízimo, né? De contribuir com a nossa igreja local, de ajudar as pessoas, porque o nosso dinheiro, ele deve sim ser bênção. Ele é bênção, sim, se usado da forma correta. Então, eu não acho assim que necessariamente desejar ter dinheiro seja um problema. Eu creio que o problema em si é se esse desejo é desregulado, é pecaminoso, se esse desejo é, tipo assim, é idólatra, sabe? Só que, no entanto, aqui em Timóteo, ele é como a bebida. Existem diversos textos na Bíblia que nos previnem, que nos falam sobre os perigos, né, da bebida, tipo assim, fala sobre a questão da embriaguez, de perigos que estão associados à bebida. Mas a Bíblia não condena a bebida em si. E a mesma coisa eu creio que é em relação ao dinheiro. O dinheiro não é algo condenado. O amor à riqueza, sim. Deixa eu resolver aqui um negócio. É uma equação bem difícil essa, né? Da riqueza e o contentamento. Né? Porque vamos olhar também para o contexto de quem está escrevendo, né? Nos Estados Unidos, é uma realidade bem distinta do que foi escrito para Timóteo naquela época. Né? E eu não digo que não é aplicável, mas que para uma mulher nos Estados Unidos, para a maioria, né, é mais fácil elas terem acesso a ter o que comer, o que vestir, vamos dizer assim, né? O com que viver contente. A gente sabe que em muitos lugares do mundo não é essa realidade. Né? Então, como o André falou, né? Qual é a motivação do coração da pessoa? Né? Se é status, se é, né, se promover, se é estabilidade, porque a estabilidade financeira, né, para muitos tem virado um Deus, né? Acho que a gente tem escutado muito falar em investimento, né? Investe, 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 bota seu dinheiro para trabalhar para você descansar o resto da sua vida. Sim. E John Piper tem uma pregação sobre isso, acho que é Conchas na Praia, uma coisa assim, que ele fala do sonho americano da aposentadoria numa casa grande de praia. Ele é bem jovem quando ele faz essa pregação. O sonho americano é se aposentar, ter uma casa de praia e coletar conchas na beira-mar. E ele diz, esse não é o sonho do cristão, né? O cristão ele tem que sonhar muito além disso. Não ficar se apegando se desconectando do reino de Deus, né? Porque às vezes é isso, né? A riqueza às vezes faz isso, faz que a paixão da pessoa seja mais com essa terra e não com o reino do Senhor.
Mas como falou, né, o dinheiro ele também pode servir com certeza, para abençoar o reino, para abençoar pessoas, para cuidar de pessoas que não conseguem trabalhar, né, para sustentar a família, para ter uma qualidade de vida. Isso também não é pecado, mas é uma equação muito difícil. É perigoso porque se trata do nosso coração, né? E o nosso coração, ele sempre tende a aquilo que não é bom aos olhos do Senhor. Então, existem diversas tentações nessa área, e porque desde sempre, né, tem essa idolatria, né, por poder, e a questão não é nem ter dinheiro, mas é o que o dinheiro pode proporcionar, né? Porque dinheiro é o quê? É papel, né? É números em uma conta. Mas o que é que esse dinheiro pode proporcionar? Só que se nós temos um coração que é contente no Senhor, a gente pode sim, eu creio, né, que a gente pode sim desejar riquezas com uma motivação correta, né? Não, como a Lorraine falou, né? Não é como se a nossa vida fosse nesse mundo, como se a gente dependesse daqui, né? Como se nós colocássemos a nossa confiança enquanto a gente tem. Mas é como a gente falou desde o início, né? É perigoso. Então, Paulo vem aqui falando para Timóteo e ele fala, né, sobre esse perigo da riqueza, e existem outras situações, né? Teve a questão do quando Jesus fala com o jovem rico, né? Que Jesus disse para ele doar todos os seus bens aos pobres, porque Jesus sabia que o coração dele tinha como ídolo o dinheiro, entende? Então, Jesus não está dizendo que os ricos assim, não têm parte com ele ou nada disso, mas que é uma área espinhosa, né? E que por o nosso coração ser complicado, ele pode tender justamente para a idolatria, para colocar confiança em quanto a gente tem, né? Só que eu não vou dizer que eu conheço muitos ricos, porque, né? Mas eu conheço pessoas de posses que têm o seu coração, né? Que luta, assim, não nasceram ricas, mas que lutaram, que hoje têm empresas, que têm condições, são estáveis, e pessoas que têm um coração, assim, que a gente fala que tem o dom da misericórdia, sabe? Pessoas que realmente usam seu dinheiro para abençoar vidas, para servir mesmo. E é isso que o Senhor deseja de nós. Nada é nosso, gente, nada é nosso, é tudo do Senhor. E como tudo do Senhor, né, como mordomos do Senhor, nós devemos usar tudo isso para o reino dele, para a glória dele, né? E como a Lohane falou, não é problema a gente querer ter uma vida, né? Querer ter uma boa comida, ter um pouco além do vestir e se alimentar, né? Mas esse não deve ser o nosso desejo maior. Nosso desejo maior deve ser, né, a piedade, deve ser crescer em semelhança a Cristo, que foi um homem de dores, né? Que esvaziou de toda a sua glória para vir encarnar. Então esse deve ser o nosso exemplo maior, não os ricaços da internet, né? Enfim, é um assunto meio, né, espinhoso, mas é legal a gente conversar, né? Porque, por exemplo, existem cristãos que fazem voto de pobreza, por entenderem que a riqueza é algo intrinsecamente ruim e que, né, não pode. Ser cristão e ter bens materiais, isso não pode. E o que a gente vê na palavra de Deus é que não, como a Adri falou, muitas mulheres ricas, né, na época ajudaram Jesus, ajudaram Paulo, né, aquelas mulheres vendedoras de púrpura, né, né, que eram mulheres de posses naquele tempo, e elas doavam, elas eram mulheres que não abdicavam, né, de ter esses bens para si, mas para servir aqueles irmãos. Igrejas ali ricas que doavam uns para os outros, né? Enfim, é muito legal a gente
assim, ver esses dois lados, pensar a respeito e sondar o nosso coração para ver para que lado ele geralmente vai, né? Se é um lado de um desejo acima, né? Um desejo maior por Cristo ou por coisas desse mundo. Enfim. O que mais? Quem mais quer falar alguma coisa desse capítulo? Vocês viram a musiquinha do início? Providência, que é baseada no texto que ela cita aqui também, né? De Mateus 6, que o Senhor nos dá aquilo que nós necessitamos, o que realmente necessitamos, nós temos, nós estamos aqui, ó, vestidos, não tem ninguém pelado aqui, tá todo mundo com roupa, graças a Deus, todo mundo alimentado, talvez alguns com mais alimento, outros com menos, mas o Senhor tem provido, o Senhor tem cuidado dos seus, e isso não seria motivo para nós darmos graças a Ele, isso não seria motivo para nós nos alegrarmos no Senhor, né? Ele tem nos alimentado, nos vestido. Ele prometeu que nos proveria, né? Então, nós podemos confiar nele, apesar das dificuldades, apesar das privações, né? Mas o Senhor tem cuidado. E aí ela fala muito também nesse capítulo, só para a gente finalizar, deixa eu ver se eu não tem mais alguma coisa, sobre os nossos olhos, né? Que tudo começa no que a gente deseja. O que é que nós estamos querendo? O que é que nós estamos desejando? Às vezes a gente tem o suficiente, mas a gente só olha para aquilo que a gente não tem. A gente só olha para aquilo que a gente gostaria de ter e esquece de agradecer pelo que a gente tem. Aí ela fala, né? Nós olhamos para o manequim, imaginamos como ficaríamos bonitas, depois olhamos para o espelho, nos frustramos, olhando para uma casa linda, quartos e jardins, e olhamos para os nossos móveis e ficamos insatisfeitos. Reclamamos interiormente e murmuramos exteriormente. Então, nossos olhos muitas vezes caminham para lugares, né, com desejos pecaminosos. De novo, eu não acho que seja um problema você querer ter sua casa bonitinha, você querer uma roupa bonita, mas quando esse desejo vem junto de uma insatisfação, né? Quando esse querer vem junto de um desejo desregulado, aí já entra a idolatria, aí já entra a insatisfação, já entra a ingratidão. Porque, de novo, a gente falou isso semana passada, nós estamos dizendo para Deus que Ele não está sabendo nos prover, não. Que Ele não está sabendo nos dar aquilo que Ele prometeu que faria, que era nos prover. Porque a gente quer de um jeito e Deus está fazendo de outro. Ao invés de nós usarmos, né, todas essas situações para aprendermos, para crescermos no Senhor, para darmos graças a Ele, seja no pouco, seja no muito, muitas vezes nós tendemos para a murmuração, para a reclamação. Então, aí ela fala, né? Muitas horas podem ser gastas em sites, né? Olhando lá casas e tal, e nós estamos negligenciando nossas casas. Será que isso não tem acontecido? Quantas vezes a gente fica só imaginando, sendo que aqui o concreto que a gente poderia fazer está sendo deixado de lado? A gente não quer só o pão, quer a manteiga, os queijos e os ovos. Exatamente. Exatamente. E um bifezinho, né? Para voltar. Exatamente, que é a mesa de café da manhã de hotel. Exatamente. A gente olha, né? Assistir um filme, olha que mesa farta, vê as fotos que a Adriana mostra lá no grupo. Tô brincando. E a gente olha, vixe, eu só tô com pão com ovo aqui. Pão com manteiga, então pão sem nada. Poxa, você tem o que comer. Agradeça a Deus por isso. Louve a Deus no pouco. Se você não sabe louvar a Deus no pouco, será que no muito você vai fazer? Nós vamos fazer, né? Pão com leite. Então é isso, a gente precisa se alegrar ao Senhor nas condições que Ele tem provido. Existem lares. Pode falar, Letícia. E essa era de mídia social
Eu acho que isso tem acontecido muito, sabe? Você olha os stories, aquele pedacinho da vida da pessoa e fica desejando aquela coisa, a vida dela, as coisas que ela tem. E eu já fiz isso, e ela até fala de cobiça, né? E eu já me peguei, igual a irmã falou, me fazendo isso também, desejando morar no Canadá, nos Estados Unidos, e ficava horas e horas olhando a vida e reclamando da minha. E eu falo que esse livro falou muito comigo porque eu já fiz muito isso. E acaba que a gente vai reclamando, reclamando, nada tá bom, reclama, aí o marido já não aguenta mais de tanto reclamar. E a gente, é só Deus mesmo para mudar essa mente aqui. É verdade. E a gente falou, né, na semana passada, ninguém gosta de estar perto de gente reclamona. Eu mesmo não gosto, mas tem horas que eu sou a pessoa reclamona. E é algo que a gente precisa identificar e a gente precisa mudar, né? Ao invés de a gente estar reclamando, a gente agradecer. Tem uns 2 anos, eu acho, que eu fiz lá no Meninas um desafio de gratidão, né? Que era para sempre que a gente pensasse em algo, assim, veio na ponta da língua reclamar, que a gente agradeça, né? Porque tem situações que a gente faz isso. Um dia a gente reclama que está chovendo muito, outro dia a gente reclama que o sol está lascando a cuca. Gente, nós precisamos tanto do sol quanto da chuva. Então agradeça ao Senhor, né? É um exercício mesmo. Então, quando vier a murmuração, que a gente possa engolir essa murmuração, agradecer ao Senhor, pedir perdão ao Senhor por já ter pecado em mente, em querer murmurar, mas ao invés disso, que a gente haja de forma diferente, que a gente haja em gratidão ao Senhor. Cadê? Aí ela fala, né, sobre essa questão que eu falei agora, da gente, se Deus, se tá no pouco, a gente não tá agradecendo, tá sendo grato ao Senhor, será que no muito a gente vai ser? Ela fala assim, né? Assim, quando Deus nos abençoar com mais coisas, estaremos na posição de continuar agradecidas e contentes. Se nós já somos gratas por aquilo que nós temos agora, que talvez, né, o nosso coração tende a achar que é pouco, se a gente exercita isso de agradecer ao Senhor por isso que Ele tem provido, por ter alimento no lar, por ter roupa para vestir, mesmo que não seja a roupa da blogueira que você gosta, a gente falou sobre a questão de desejar, não que é exatamente do outro, mas que é igual, né? E muitas vezes isso vem junto com cobiça, vem com inveja, que a gente agradeça pela roupa que o Senhor tem provido, né? Que a gente seja grata mesmo ao Senhor. E aí sim, se um dia for da vontade do Senhor, não estou profetizando aqui não, tá? Se um dia prover ao Senhor, for da vontade dele, que nós tenhamos mais do que nós temos agora, se nós temos esse coração agradecido com o que temos agora, certamente, quando tivermos um pouco mais, nós continuaremos sendo agradecidos a ele. E o Cione falou, verdade, nas redes sociais parece que a vida das outras pessoas são sempre perfeitas, nos perguntamos por que a nossa não. Eu mesmo já me peguei com esse... Eu também, várias vezes eu olhei, assim, pessoas que eu nem conheço, né, artistas, assim, pessoas que subiram na vida, e às vezes, tipo assim, um vídeo que viralizou na internet, a pessoa, uau, está aparecendo na televisão, né, e então várias vezes já teve esse sentimento e a gente precisa se policiar, né? Porque é algo que a gente não escolhe assim, tipo assim, viu ali, a gente vai escolher invejar aquilo. Não, é algo que já brota no nosso coração meio que instantaneamente, é um impulso do nosso coração pecaminoso e a gente tem, aí sim, né, propositadamente, com disciplina, a gente restringir isso, a gente identificar isso, pedir perdão ao Senhor e agradecer e substituir pela gratidão. O que a gente falou na aula passada, no encontro passado sobre as promessas, né? Que a gente sempre lembra das promessas do Senhor. Isso nos ajuda muito nesses momentos que nós queremos reclamar, que nós queremos ser ingratas, que a gente lembre daquilo que há de mais glorioso, que são as promessas do Senhor. E muitas delas não são para que
né? São para um tempo por vir e que nós devemos viver aqui na Terra almejando o dia que nós estaremos eternamente com o Senhor, mas a gente se apega a tantas coisas desse mundo que às vezes a gente esquece que a gente não é desse mundo, né? Alguém quer falar mais alguma coisa desse capítulo? Porque a gente já passou quase 40 minutos lá no primeiro capítulo. Meu Deus, sempre o primeiro capítulo demora mais. Pois é, eu ia falar um negócio, mas acho que dá para falar no segundo, então... Tá, então começa o segundo. Quer começar? Ela vem falar... Ela quer falar alguma das questões do capítulo 4? Não precisa. Quê? Das questões, tu quer falar alguma questão do capítulo 4? Não Deixa eu ver. Não, hoje vamos pular as questõezinhas. Vocês responderam as questões? Ou pelo menos pensaram nas questões? São boas, né, para a gente refletir, para a gente se autopoliciar e às vezes coisas que a gente não tinha identificado antes, a gente identifica ali. Mas pode ir, Lu. No capítulo 5, ela vem falar sobre a tal da mente, né? Aí, querendo ou não, eu sou puxada por esse assunto. Aí tem uma citação aqui de Spurgeon que começa dizendo, né? Lembre-se de que a satisfação de um homem está em sua mente, não na quantidade de suas posses. Alexandre, com o mundo todo aos seus pés, clama por outro mundo a ser conquistado. E eu me peguei pensando muito de como a insatisfação da nossa mente tem sido um recurso para a venda, né? De tudo que se existe, né? Ela falou da questão da comida e da bebida, na questão de variedade, né? A gente não está satisfeito com o pão, a gente quer o caviar, não está satisfeito com a blusa, mas a gente quer Chanel, com todas essas coisas, mas que às vezes a gente faz, não, com isso eu estou satisfeito. Mas tem tanto um apelo à nossa... tem o FOMO, né? O medo de ficar de fora. Isso aí tem sido um apelo mental que se tem usado muito e a gente não percebe. Para vender livro, para vender curso, para vender... E, às vezes, até dentro do contexto cristão. E a gente, por ser cristão, aí confia, né? Não. E, às vezes, o apelo nem é tanto do que se está colocando, mas é da gente mesmo. Né? Da gente que diz, mais um livro eu preciso ler, um curso de teologia eu preciso fazer, uma atualização em grego eu preciso fazer. Não é que a gente não precise, mas eu preciso agora, eu tenho recurso agora, realmente é para mim agora, ou eu estou com medo de que tá 1000 pessoas fazendo e eu não, então eu vou ficar de fora. E o marketing usa isso, né? Exato. O marketing chama um negócio de... não sei o que da escassez, né? A pessoa que está fazendo a propaganda vai, olha, só são 5 vagas, então todo mundo vai querer justamente isso, não querer ficar de fora. Então isso a primeira turma tem um desconto, até sexta-feira você paga metade. Então, assim, eu não tenho dinheiro para pagar metade, mas se eu for pagar depois, eu vou pagar o dobro. Então, a gente fica, né, pensando nisso, nessas armadilhas, e o solo fértil, né? A mente está aí fértil para a gente se entregar a isso, e às vezes nem é um recurso que a pessoa está usando, é realmente, olha, gente, lancei um livro. Então, um livro de fulano, eu preciso ler, mas como se o livro fosse sumir, né? Não vai sumir, gente. Calma, vai dar certo. Isso, e eu li aquele livro de disciplinas espirituais recentemente, né? E tinha uma disciplina da simplicidade, né? E antigamente, quando piedade era um termo não muito usado, vamos dizer assim, na igreja evangélica, quando se falava em piedade, eu pensava em simplicidade, né? A pessoa que é simples, a pessoa que tem poucas posses, né? Mas a simplicidade está relacionada justamente com o contentamento, né? Da gente tá satisfeito, né? Tá contente com o que Deus tem colocado para a gente agora. Muitas vezes a gente tá deixando de usufruir dos recursos que a gente tem agora, de se debruçar sobre eles, na ansiedade de devorar aquilo que não existe, né? Então, essa armadilha mental, é justamente o título, né? A armadilha mental que a gente se coloca e fica que nem um hamster correndo na rodinha atrás de perseguindo algumas coisas que nem é para a gente agora, nem, porque às vezes tem um curso que vai ser muito bom para mim, mas não para mim hoje, né? Porque às vezes eu não tenho tempo, eu não tenho a maturidade, eu não tenho a capacidade
sei lá, cognitivo, eu não tenho uma pessoa para me orientar perto. Então, tem tantas coisas que às vezes a gente está caindo nessa armadilha porque a gente não quer ser simples, a gente quer ser atual, né? A gente quer estar acompanhando a onda das coisas, a gente quer estar, né? Tá todo mundo sabendo, eu preciso saber também. E a escola bíblica, na minha igreja, dizendo sobre Efésios, né? E eu acho tão legal, porque Paulo fala, olha, o mistério que vocês estão procurando, Deus já revelou, que é que tudo congrega em Cristo. Né? E às vezes a gente está procurando um mistério nessas coisas, né? A gente está procurando um curso para a gente ficar Chave da mudança mais de expert. vida. Oi? A chave da mudança de vida. A chave da mudança de vida. A gente quer um curso que vá revelar um mistério para a gente, né? Porque são tantas áreas que a gente se sente inexperiente, né? Que a gente se sente que não tem. Mas o maior mistério já foi revelado, que é Cristo, né? Então, é nisso que a gente precisa se apegar, né? Para que a gente cresça, com certeza cresça, que a gente adquira material, que a gente cresça, mas que cresça em sabedoria no tempo de amadurecer, né? Mas não com anabolizante, vamos dizer assim, né? Injetando o que o corpo ainda não consegue digerir, mas que a gente cresça à medida que o Senhor tem dispensado graça sobre a gente. Amém, é isso mesmo. Alguém quer falar alguma coisa sobre o capítulo 5? Ou sobre algo que a Lohane falou? Tá, então, ó, é justamente isso, né? São armadilhas mentais e ela vai falar também sobre a questão de que, eu sempre falo sobre isso quando eu falo em relação a relacionamentos, né? Que a gente tem como, Dri, falando isso aí, que a gente tem como ter esse controle da nossa mente, mas a gente fica alimentando, né? Como eu ia falar agora em relação às fanfics em relacionamento, da gente, fica imaginando como é que vai ser quando eu conhecer o meu amor, e a gente fica alimentando ali, a gente começa a viver numa fantasia, a gente para de viver, de fazer o que deveria fazer na vida real, e viver no mundo da imaginação. E isso não é saudável. Isso não é saudável, até porque tem vários níveis disso, né? Então, nós precisamos disciplinar a nossa mente também. Não é para nossa mente ser deixada correr solta, não, porque a palavra coração, né, que é usado na Bíblia, tem correlação com mente. Então, quando fala em coração, não é o nosso coração aqui que está batendo, né? Mas é justamente a nossa mente, é a parte assim, que move, né? Que nos move. Então, se a gente deixa que o nosso coração, que a palavra de Deus já diz que é desesperadamente corrupto, se a gente deixa ficar vagando aí por desejos, por sensações, e a gente não tem esse controle, não vai levar a lugar bom. Mesmo nós sendo filhas de Deus, mesmo nós temos sido resgatadas por Cristo, porque ainda há resquício da nossa velha natureza, que nós vamos sempre lutando até o dia que nós teremos corpos glorificados, porque nós estamos livres do poder do pecado, mas ainda não estamos livres da presença do pecado. Então, nós vamos, né, continuar lutando em relação a isso. E às vezes a gente realmente deixa a nossa mente assim correr solta. Isso foi uma coisa que eu aprendi muito numa época que eu estava no mestrado e eu tinha terminado um relacionamento de uma forma terrível. E eu precisava fazer a próxima coisa, como disse como é o nome? Elizabeth, né? No livro Sofrimento Nunca em Vão, que a gente já fez clube de leitura aqui também. Eu precisava fazer a próxima coisa. Então, eu aprendi ali, depois de um tempo, na verdade, mas eu aprendi a força que eu tinha como controlar a minha mente. Porque a minha mente só queria ficar atendendo à tristeza, ficar pensando em momentos que a gente tinha passado juntos, em coisas que ele tinha dito e me ofendido. Mas eu consegui, né? Nesse momento eu me aproximei mais do Senhor e sempre que vinham esses pensamentos, eu louvava, eu orava, eu pensava em outra coisa, eu fazia justamente o que Paulo diz lá em Filipenses 4, né? Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é honesto, tudo que há louvor,
seja nisso que vocês pensem, seja isso que ocupe o vosso pensamento, seja isso que ocupe o vosso coração. Mas não, às vezes a gente quer deixar a nossa mente como se ela tivesse assim, como se ela fosse crente, tô brincando. Como se ela fosse convertida, né? Não tô brincando, nossa mente é convertida. Mas nós precisamos, né? Um dos frutos do Espírito, um dos componentes do fruto do Espírito é domínio próprio. Então, a nossa mente também precisa ser disciplinada. E como a gente falou, né? Como a Lohane citou aí a frase do Spurgeon, né? Tudo começa na mente. É a nossa mente, que é o nosso coração, que vai nos direcionando. Então, a gente precisa colocar ali nas rédeas. E essas rédeas têm que ser feitas através do que a palavra de Deus nos ensina. Então, ela vem falando aqui que às vezes a gente deixa a nossa mente para a lixeira, deixa solta ali, e a gente tem que tirar a mente da lixeira e encher com aquilo que é bom, com aquilo que é amável, né? E lembrar das promessas de Deus. Vejam que sempre voltam as promessas de Deus. Sempre, como ela disse, acho que foi capítulo 2 ou 3, que é o alicerce do nosso contentamento, é o alicerce da nossa vida. Sempre lembrando das promessas de Deus. E aí ela fala, né, que boa parte do descontentamento provém da liberdade que se dá aos pensamentos em ir ao lixo. As coisas assim... Gente, é sério, eu acho que acontece com vocês, né? Uma coisa humana. Mas tem horas que você está pensando em uma coisa, como é que eu cheguei a isso? Do nada, assim, né? Como é que o meu pensamento chegou a isso? Aí você, oxe, não, volta. Então, por quê? Porque a gente muitas vezes deixa o pensamento livre, assim, correr solto. Não, a gente vai, ó, foi pro lixo, a gente volta e você vem para cá. Venha, que nem criança teimosa, né? Exatamente, trazer cativo a Cristo. Aí ela fala, né? Nós precisamos de tempo para percebermos quando estivermos vasculhando a lixeira e também para nós sairmos da lixeira. É um exercício mesmo, como tudo na nossa vida cristã. É um exercício. E aí vai chegar uma hora que a gente vai, de tanto fazer esse exercício, vai ser algo instintivo, que ela fala aqui, né? Vai ser algo comum, vai ser algo natural. Opa, não é por aqui, já vem logo. Então, isso vai tendo menos consequências práticas, né? E aí ela fala, ó, ela traz uma listazinha do como a gente poderia fazer isso, né? Ela fala, ó, coloque seus pensamentos em lugar benéfico, é baseado lá em Filipenses 4, né? Não, primeiro, cadê? Domine seus hábitos mentais, coloque seus pensamentos em lugar benéfico, procure, busque e persiga o que há de virtuoso. Faça uma lista de sugestões, ore para que o Senhor dê força e domínio sobre sua mente, mate o descontentamento de fome e promova um ambiente que o fruto do Espírito possa crescer e desenvolver. Essas são algumas sugestões de como a gente pode realmente colocar a nossa mente cativa a tudo aquilo que é bom, que é honesto, que é louvável, que é de boa fama, que os nossos pensamentos devem ser ocupados por isso, né? Então, o que a gente poderia pensar? Deem aí sugestões. Ela fala, né? Faça uma lista de sugestões. O que vocês acham que a gente poderia pensar? Podem escrever aí, não precisa falar, não. Quem tá com vergonha aí. Ninguém? Gente, vocês estão muito caladas. Se alguém está precisando de algo na vizinhança. Muito bem, o que mais? Isso é algo puro, é honesto, é louvável? Sim, né? É um exercício. A gente pode pensar, fazer esse exercício em casa. O que é bom? O que é louvável? Quem é casado aqui, em pensar em agradar o seu esposo, em pensar em fazer uma surpresa, fazer algo diferente, em quem tem filhos e, sei lá, levar os filhos para fazer algo legal, comprar um livro para o filho, ler junto, são coisas boas, coisas corriqueiras, coisas simples e que são louváveis, que são amáveis, são de boa fama, né? Então, sei lá,
ir na casa, ela falou, né, se alguém está precisando de algo na vizinhança, mas sabe aquela amiga que você nunca mais visitou, nunca mais viu, não sabe se está bem, né? Você falar com essa amiga, você está preenchendo ali esse tempo e também a sua mente com algo que é bom. Você está se preocupando com alguém, você está cuidando de alguém. Que tal orar, né? Nunca mais você pegou aquele seu caderninho de oração. Que tal você pegar agora esse caderno de oração e listar essas pessoas que são necessitadas das nossas orações, que muitas vezes nos pede oração e a gente esquece, né? Então, são coisas tanto, assim, mais direcionadas à vida espiritual, né? Toda a nossa vida é espiritual, né? Mas eu digo assim, oração e tal, mas também tem coisas simples, como simplesmente colocar um prato na mesa e dizer, olha, querido, chega aqui que eu fiz para você, né? Que é serviço, que é algo que a palavra de Deus também nos ensina. Então, achei bem legal esse capítulo. Alguém quer falar mais alguma coisa? O capítulo C. Vá, pode falar. Não, eu só ia falar aqui que ela fala sobre ficar remoendo as coisas. E eu era bem assim, né? Eu sou assim, mas eu tenho trabalhado, você falou, tenho tentado não ficar remoendo, porque aí causa uma ansiedade, é verdade. Quando a gente fica só, ai meu Deus, poderia ter feito assim, não sei o que lá. E meu irmão até falou uma vez comigo, nossa, para de ficar remoendo. Ele falou exatamente essas palavras. Uhum. E é bom a gente também, né, se policiar às vezes. Se não foi, se não aconteceu, deixa pra lá e tal. Senão a gente acaba alimentando a ansiedade, aí vem o descontentamento e assim vai. Essa questão de remoer é muito comum, né? Da gente, sei lá, aconteceu algo, eu poderia ter feito isso. Se eu tivesse feito daquela forma, o resultado seria diferente. Já foi, é leite derramado, não tem como voltar atrás. Então, agora, se você pecou contra alguém, vá lá e se reconcilie. Se você fez algo que trouxe prejuízo para alguém, vá lá e tente resolver. Mas o que já passou, já passou. Agora, você pode escolher agir diferente daqui para frente, né? Mas o que passou, não tem como. Então, se você pecou contra Deus, pede perdão ao Senhor, que Ele é fiel e justo para nos purificar, nos perdoar, nos limpar de toda injustiça, é promessa dele, tá lá em 1 João. Então, né? Agora ficar remoendo, meu Deus, se tivesse... Não tem como, certo? E o sexto, ela vem falando uma consequência também, a gente até já falou sobre isso, né? Que é a questão da inveja. E ela começa já dizendo que a inveja é o arquirrival do contentamento. Não tem como a gente viver o contentamento se a gente olha para as pessoas e quer ter a vida delas, quer ter as coisas delas. Você está totalmente descontente, você não quer a sua vida, você quer a vida de outra pessoa, né? Então, realmente, a inveja, e eu acho que é algo do ser humano, porém, eu tenho, assim, a sensação que nós, mulheres, somos mais tentadas nisso, né? Talvez homens, assim, em relação a carro, mas nós, acho que temos muito isso. Até a gente falou semana passada que sempre tem aquela coisa, né? Que dizem que você pensa que a mulher se arruma para o homem? Não, na verdade se arruma para outra mulher, né? Porque as meninas vão estar arrumadas, eu tenho que estar arrumada também. Então, a gente tem muito disso, essa questão de comparação, essa questão de querer aparecer, de querer ser melhor e de desejar também a vida de outras pessoas, né? Então, é algo que a gente deve levar cativo ao Senhor, levar em arrependimento ao Senhor e pedir ao Senhor que nos ajude, porque a inveja também assim como esse desejo, né, repentino, é algo que acontece comigo. Tem horas que eu fico, meu Deus, sabe, do nada vem um sentimento de inveja e eu oro, eu peço perdão ao Senhor, mas não é algo que a gente pode deixar, tipo assim, não, é uma inveja boa, né? Tem isso, não é, né? É uma invejinha boa. Não tem pecado bom. Pecado é ruim, pecado traz consequências, pecado desonra ao Senhor. Então, não tem pecado bom. Então, aí ela vem trazendo sobre a questão, de novo, sobre o mandamento, né? Que o Senhor nos manda fugir da cobiça. E a inveja é justamente irmã da cobiça, né? Então, é algo que nós precisamos estar alertas.
E eu acho bem legal que ela cita vários textos falando justamente sobre a questão de nós termos a preocupação com o nosso pecado, né? Com o que a gente está fazendo de errado, porque às vezes a gente acha que é a nossa amiga que é invejosa, que é a irmã lá na igreja que é invejosa, a gente é fiscal do pecado alheio, mas a gente esquece de tirar a trave do nosso olho, né? Então, não é que a gente não pode, pelo contrário, a gente é estimulado a corrigir o nosso irmão em amor, a exortá-lo, a adverti-lo, mas, como Jesus disse, olhe primeiro, você tira a trave do seu olho, e aí você vai ajudar o seu irmão. A Mônica disse, sim, eu faço isso, mas lendo o livro eu logo me lembro que não posso desejar e cobiciar essas coisas. Exatamente, é um exercício, gente. A gente tem essa tendência porque nós somos pecadores. Nós temos essa inclinação para fazer aquilo que não agrada a Deus, mas nós temos o Senhor. Isso aqui deve nos dar alegria. Nós não estamos sozinhas. Nós não somos assim, nós não vamos lutar sozinhas. Nós temos o Senhor que nos deu o seu Espírito, que nos ajuda, que nos guia. Ele é quem nos fortalece, né? É quem nos convence do pecado, é quem nos incomoda quando nós estamos ali, né, pecando, quem nos dá a certeza de que nós estamos pecando contra o Senhor. Então, nós precisamos estar atentas a isso. E essa questão da gente cuidar do nosso coração, né? Da gente cuidar pelas nossas tentações e ter esse cuidado. Um texto que eu gosto muito, né, que é 1 Coríntios 10, 12, que ela cita aqui, né, que é aquele, quem pensa estar de pé, cuidado para que não caia. A gente sempre fala isso, esses dias a gente está até conversando lá no grupo sobre aquele, esqueci o nome dele, Joshua Harris, né, quando teve toda aquela questão que ele desviou, apostatou da fé. E a gente estava conversando sobre como a gente pensa quando acontecem coisas assim, que a gente realmente lembra desse texto, né? Quem pensa estar de pé, cuidado para que não caia. Não é que porque, se o pastor caiu, quem sou eu? Mas é porque nós somos pecadores. Então, nós precisamos estar sempre olhando para Cristo, estar sempre tendo cuidado com o nosso coração. A Adri disse, interessante quando ela fala do 10º mandamento, em como Deus se importa com as nossas motivações. Todo pecado começa na mente e se reflete exteriormente. Exatamente. Ai, que agonia no olho. Exatamente. Começa tudo no nosso coração, começa na nossa mente. Então, a gente precisa, desde ali, ó, quando a sementinha está crescendo no nosso coração, a gente precisa identificar isso e lançar a Cristo, e pedir a ajuda dele, pedir seu auxílio, né? E a inveja está lá, em Gálatas 5, né? Primeiro fala do fruto da carne, depois fala dos frutos do Espírito, e a inveja está ali. Depois ela é citada também em Romanos 1, que também está lá uma lista entre pecados graves que ela vai falar. Então, aí tem uma frase dela que eu achei bem interessante. Ela fala, a inveja nos quer colocar como centro do mundo. O contentamento nos dá os olhos para que vejamos quem realmente somos. E é exatamente isso, a inveja é justamente, olhe para mim, né? Eu é quem devo estar chamando a atenção, não ela. Não, eu quem deveria ter isso, não ela. Então, sabe, tudo isso é para a gente realmente pensar e levar ao Senhor. Senhor, eu tenho sido assim, que o Senhor me ajude, que o Senhor não me permita ter um coração que vive desejoso pelas coisas dos outros, pela vida dos outros. Que o Senhor me ajude a ter contentamento em quem o Senhor me moldou para ser, né? Na minha pessoa, em quem eu sou. Não porque eu sou melhor ou pior que alguém, mas porque foi o Senhor quem me criou, foi o Senhor quem me formou, o Senhor me deu dons, talentos, e eu preciso usá-lo para a glória do Senhor, não para mostrar que eu sou melhor ou ficar me comparando com fulano e ciclano, né? E nós, assim como as coisas que nós temos, muitas vezes nós
minimizamos a obra de Deus em quem nós somos, não apenas no que nós temos, mas em quem nós somos. Deus nos formou à sua imagem e semelhança, e às vezes nós rejeitamos isso. Nós queríamos ter o cabelo da outra, nós queríamos ter os olhos, a boca, o rosto, a pele da outra pessoa. Não, o Senhor te formou assim, se alegre, olhe, fique em paz com o espelho, porque foi assim que o Senhor te formou. Não é problema a gente querer arrumar o cabelo, não é problema a gente usar maquiagem, mas que a gente realmente tenha um coração contente com aquilo que o Senhor fez e faz em nós, né? E aí ela fala, Tiago também vai falar sobre a inveja, né? Onde há inveja e sentimentos facciosos, aí a confusão e toda espécie de coisas ruins. Em Tiago 1 também vai falar sobre a questão da inveja. E a inveja sempre quer mais, né? Nunca está satisfeito. Se a gente alimenta a invejinha aqui, outro dia vai ter um pouquinho mais e assim vai como uma bola de neve mesmo. E aí ela fala também, o descontentamento é o resultado da procura por satisfação no lugar, nas coisas e na hora errada. Veja isso, gente. O descontentamento é o resultado da procura por satisfação no lugar, nas coisas e na hora errados. Nossa satisfação deve ser no Senhor unicamente. Foi Ele quem nos formou, foi Ele quem nos criou, e é só nele que nós encontramos satisfação plena. Ele nos criou para Ele mesmo, Ele nos criou para a sua glória, mas nós ficamos procurando em coisas, em pessoas, a nossa satisfação, e por isso que a gente se frustra. Por isso que a gente fica assim, ó, de coisa em coisa procurando e nunca fica satisfeito. Nunca tem contentamento, porque, como ela diz aqui, é uma procura por satisfação no lugar, nas coisas e na hora errada. E ela fala, né, sobre a inveja também, compara a questão de um brinquedo, né? A criança está ali brincando, daqui a pouco já cansa daquele brinquedo, já quer outro, e a inveja é assim, né? Ela vai querer um brinquedo novo a cada minuto. Então, se você olha nesse tempo de redes sociais mesmo, você olha ali, daqui a pouco você desejou a casa de uma pessoa, daqui a pouco aparece outra casa e você, não, essa casa é melhor. Então, fica uma coisa assim, você nunca se satisfaz, porque o pecado não satisfaz, né? E aí ela faz uma lista no finalzinho do capítulo 6, que eu achei bem legal, e eu queria ler com vocês, né? Ela diz que ela faz um paralelo do contentamento e o descontentamento. Ela fala, o contentamento é confortante, o descontentamento causa inquietação. O contentamento cuida dos outros, o descontentamento é incômodo. O descontentamento busca agradar somente a si mesmo. Já o contentamento é agradecido. O descontentamento se recusa a agradecer. O contentamento conta as bênçãos que tem. O descontentamento conta as queixas. O contentamento é alegre. O descontentamento faz cara feia. O contentamento sofre a pena. O descontentamento apronta aos erros. O contentamento é generoso. O descontentamento não compartilha. O contentamento é decidido. O descontentamento é incansável. O contentamento é generoso e o descontentamento não compartilha. Então, veja que paralelo. Então, tudo que a palavra nos ensina que nós devemos fazer vem como um reflexo, né, de uma vida com contentamento no Senhor. Toda a nossa obediência a Deus vai ser um resultado de um contentamento nele, uma satisfação nele, naquilo que ele é e naquilo que ele quer que nós sejamos e façamos. Já o descontentamento não, é justamente o oposto. Que o Senhor realmente nos ajude a viver, né, contentes, que nós sejamos generosos, decididas, que nós soframos a pena daquilo que nós fazemos, né? Que nós sejamos alegres, que nós sejamos agradecidos, que nós busquemos servir aos outros, que nós não fiquemos pensando só no próprio umbigo, que nós cuidemos uns dos outros, que nós nos confortemos, nos reconfortemos, né? E sejamos realmente agradecidos com o que o Senhor tem feito em nós. E através de nós e para nós. Alguém quer falar alguma coisa do capítulo 6?
Oi, Maria. Demorei, mas cheguei. Chegou, graças a Deus. Nós estamos finalizando agora o capítulo 6. Você quer falar alguma coisa do capítulo 6? É o capítulo sobre a inveja. Tá bom. Mais alguém? Bora para o capítulo 7. Agora, ela já aponta, ela já mostrou o que há ali, né, de errado, que nós precisamos identificar, e agora ela aponta para outro caminho, né, para uma nova perspectiva, para um novo olhar, para olhar para as coisas sob a perspectiva do reino, sob a perspectiva... às vezes eu falo rápido e me engancho nas palavras. Sobre as perspectivas daquilo que o Senhor requer de nós em sua palavra. Né? Ela fala que o contentamento é uma nova forma de ver o mundo. Se eu não me engano, é o subtítulo do livro, né? Sabem aí? Vocês que estão ali com o livro? Não, né? Não é não? Tá. Então, eu devo ter visto uma propaganda do livro, que aí usava isso. O contentamento é uma nova forma de ver o mundo. E aí ela fala, né, que o contentamento nos ensina a olhar pela perspectiva da fé. Ah, tem no fundo, né? Ah, tem na capa, na contracapa lá atrás. Então, o contentamento, ele realmente nos ensina a olhar pela perspectiva da fé, por aquilo que o Evangelho de Cristo nos ensina. Ela vai citar Romanos 8, 28, né? Que fala que é uma promessa do Senhor. Diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo seu propósito. Essa é uma promessa maravilhosa e eu sempre falo dela porque realmente é uma das promessas que eu sempre trago à minha memória. Porque, independente da situação, se eu tenho isso guardado em meu coração, exatamente, é uma verdade muito preciosa. Se eu tenho isso guardado em meu coração, nos momentos difíceis, nos momentos de dor, nos momentos de alegria, nos momentos de escassez ou nos momentos de qual é o contrário da escassez? Abundância. De abundância, obrigada. Ou no momento de abundância, eu vou saber que tudo vai cooperar para o meu bem e para a glória de Deus. Então, eu estarei sendo satisfeita, né? Eu estarei ficando alegre, mas também eu estou cumprindo aquilo que o Senhor me chamou para fazer, que é glorificá-lo, né? Então, quando a gente tem isso, e às vezes a gente até usa esse versículo para confortar uns aos outros, né? Que realmente é uma preciosa verdade, é uma preciosa promessa em saber que tudo, não é algumas coisas cooperam, é tudo. Seja coisas boas, seja coisas ruins. Se o Senhor permite que aconteça em nossas vidas, e se nós somos filhas dele, né, tudo isso vai cooperar para o nosso bem e nos fará crescer, nos levará ao crescimento, né? Então, ela meio que faz uma exposição desse versículo, dizendo, olha, primeiro Paulo vai dizer que nós sabemos. Não é tipo uma coisa que nunca tinha ouvido falar. Não, nós sabemos. Seja porque já ouviu ou porque é uma certeza que o Senhor coloca em nosso coração, né? De que todas as coisas vão cooperar para o nosso bem, de que o Senhor está cuidando de tudo, que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Então, ele fala que nós sabemos, nós estamos familiarizados com essa verdade. E aí ela fala, né, que eu acabei de dizer, que são todas as coisas. Não algumas, todas. E até coisas que a gente não sabe, né? Coisas que a gente não sabe que ia acontecer ou que aconteceria. Mas o Senhor sabe, o Senhor conhece o ontem, o hoje, o amanhã, o que é e o que poderia ter sido. A Adri falou, esse capítulo falou muito ao meu coração. É muito bom internalizar as verdades bíblicas. Exatamente, Adri. É muito bom mesmo. E por isso também a importância da gente memorizar, né? Versículos, memorizar textos. Às vezes a gente esquece muito disso. É uma prática que os irmãos antigos tinham muito, de memorizar textões, assim, textos, capítulos, livros,
porque em momentos de dor, em momentos de alegria, eles tinham ali a palavra guardada, gravada no coração deles. Tá todo pintado, né, Lorraine? Marcando só o que foi importante. Tá lá o texto todo grifado. Ai, sim, essa música é linda. O Tapeceiro. Exatamente. Quem não ouviu, ouça do... Meu Deus, sempre esqueço o nome dele. Como é? Stênio Márcio. Ele é maravilhoso. Essa música é muito linda. É uma das músicas que tá lá no estudo do contentamento, né? Inclusive, eu tô devendo para vocês. Vou colocar lá no grupo o PDF do contentamento. Mas, enfim. Então, ó. E terceiro... É verdade. Toda hora a gente lembra desse livro, né? Ou dessa música. Só falta aparecer o Eustáquio para bater o bingo do... É verdade. Então, primeiro nós sabemos dessa verdade, segundo, nós sabemos que são todas as coisas e não só algumas. E terceiro, é uma promessa para aqueles que amam a Deus. É aquele povo que foi escolhido pelo Senhor, nós, filhas de Deus, que amam ao Senhor, que muitas vezes pecam contra Ele, mas se arrependem e correm a Ele, pedem por socorro, pedem por perdão, e Ele está ali pronto a perdoar, pronto a cuidar. É o povo de Deus, a propriedade peculiar de Deus, né? Nação santa, povo escolhido por Deus. É tão lindo esse texto. Então, é isso que nós somos para o Senhor, né? Nós somos o povo dele. Então, nós podemos confiar no Senhor. Eu falei, acho que aqui semana passada, sobre a questão dos atributos de Deus, que a imutabilidade dele, eu falei até na live do meu aniversário também, que a imutabilidade de Deus é um dos atributos que mais me trazem confiança, sabe? Porque nós mudamos. Uma hora a gente quer fazer uma coisa, daqui a pouco a gente não quer. Quantas vezes a gente não foi decepcionado por pessoas que disseram que ia fazer algo por a gente e depois, né, foram embora? Ou nos prometeram algo e depois não puderam cumprir essa promessa. Mas Deus não, Ele é imutável. Então, nós podemos confiar nele. Nós podemos confiar nessa promessa de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Porque Deus não muda de ideia. Ele é imutável. Então, nós podemos confiar nele e essa confiança nele também é base para o nosso contentamento. É uma alegria poder ter um Deus que cumpre o que diz, poder ter um Deus que é todo-poderoso, poder ter um Deus que não muda de ideia, poder confiar em um Deus que é bom, que é misericordioso e que nos escolheu e que nos prometeu que todas as coisas, que Ele move todas as coisas para o nosso bem. E aí tem uma coisa que ela fala aqui que é muito importante, que é para o nosso bem, mesmo que não seja um bem imediato, mas é um bem definitivo. Às vezes a gente acha que Deus está mentindo, porque parece que nada é para o nosso bem. É só lapada. Mas o Senhor nos promete um bem definitivo, não é um bem temporário, não é um bem definitivo. E às vezes a gente quer que as coisas aconteçam de uma hora para outra, porque nós somos imediatistas. Principalmente essa nossa geração, acostumada com a internet, acostumada com as coisas aparecendo milésimos de segundo. Você não sabe o que é uma coisa, joga lá no Google, já aparece a resposta. Não tem mais que ir numa biblioteca procurar um livro que fale sobre aquilo. Não, é num clique. Mas muitas vezes o plano do Senhor não é nos prover, não é nos dar aquilo que a gente gostaria de forma imediata. Não é o nosso bem imediato, mas é o nosso bem definitivo. E aí ele fala, né? Ela fala, ele não está fazendo as coisas de maneira aleatória, mas de maneira especial. O Senhor cuida da gente nos mínimos detalhes. O Senhor cuida da gente. Nós podemos confiar no seu cuidado, no seu carinho. Então, quando a gente começa a olhar a nossa vida sob essa perspectiva, nós podemos sim ser contentes em toda e qualquer situação. Porque nós sabemos que temos um Deus que move todas as coisas para o nosso bem.
às vezes, esse bem vai ter que passar por processos de sofrimento mesmo, mas nós sabemos que no final vai nos trazer peso eterno de glória. É o que diz lá em 2 Coríntios 4, né? Que é um texto maravilhoso, não lembro se ela cita aqui, mas essas leves e momentâneas tribulações, né, nem se comparam ao que está preparado para nós. E é justamente esse bem definitivo. Haverá um dia que toda dor, que todo sofrimento, que toda angústia, que essa luta nossa contra o pecado da inveja, da cobiça, vai acabar. Também o pecado do descontentamento, né? Não vai ter mais, porque nós estaremos livres de todo o pecado definitivamente. Então, nós podemos confiar no Senhor enquanto nós peregrinamos aqui, de que o Senhor cuida da gente e que o Senhor está nos fazendo crescer dia após dia. Às vezes a gente precisa repetir de ano, porque a gente, né, existem situações e a gente vai pelo caminho do descontentamento, e aí o Senhor coloca mais situações para que a gente possa exercitar. É tão bom quando a gente aprende rápido, né? Que aí passa de ano, pode vir uma luta maior, mas a gente tá ali, ó, crescendo, ficando mais forte no Senhor e vivendo, né, de forma alegre no Senhor. Olha Paulo, o que é que Paulo sofreu? Mas em momento nenhum ele parece ser uma pessoa coitadinha, uma pessoa que vive reclamando, uma pessoa que vive descontente. Pelo contrário, ele estava preso e estava dizendo para os irmãos de Filipos, dizendo, olhe, alegrem-se no Senhor. Alegrem-se, outra vez vos digo. Ele fala, olha, que na sua mente só tenha coisas boas, tudo que for honesto, amável, de boa fama. Paulo estava preso, gente. E isso, assim, quando eu paro para meditar nisso, isso corta meu coração em saber que eu estou aqui com o ventilador na frente, com calor eu tô, mas estou com o ventilador, com alimento na mesa. Paulo estava ali amarrado e estava dizendo, olha, irmãos, se alegrem. Olha, irmãos, eu sou grato ao Senhor, né? E nós não. Nós temos tudo e muitas vezes nós vamos pelo caminho do descontentamento. Que assim como Paulo aprendeu, nós também possamos aprender, porque como a gente viu no início do livro, o mesmo professor de Paulo é o nosso professor. Paulo aprendeu e nós também podemos aprender, né? Para a gente finalizar, aí ela fala, né? Deus está nos santificando e nos dando oportunidade de crescimento. Se Deus respondesse nossas orações imediatamente, como é que a gente cresceria? Se tudo que a gente quer, se Deus fosse o gênio da lâmpada mágica, eu quero isso, acontece. A gente não ia crescer, a gente ia ficar mimado, mal acostumado. A gente não ia crescer. E uma coisa muito legal que ela traz aqui é a questão da humanidade de Cristo, né? Cristo tem compaixão por nós, ele foi tentado, ele sabe o que é sofrer e ele se compadece das nossas tentações, das nossas necessidades, ele se compadece das nossas fraquezas e ele está conosco. E assim, ele nos ajuda. Ele é o nosso advogado junto ao Pai. Ele nos perdoa. Ih, esse gatinho lindo! Ele nos perdoa. Ele cuida da gente, né? E aí ela fala, ó, aí tem o Hebreus 4:16, né? Acheguemos ao trono da graça. Nós podemos nos achegar a ele sempre. Nós podemos. E isso é maravilhoso. A Maria disse, as mulheres de hoje em dia não têm paciência, mas nós, como mulheres escolhidas, temos aprendido com a palavra de Deus a ter paciência e confiar, mas sabemos que é sempre um aprendizado. Exatamente, é um exercício, né, Maria e irmãs? É algo que a gente, né, a gente pede, Senhor, me dá paciência. Aí acontece mais prova, mais dificuldade. Para quê? Para a gente exercitar. E nós temos, de novo, nós temos o Senhor para nos ajudar nisso. Sozinha, realmente, nós não conseguiríamos. Mas é Ele quem começou a boa obra e prometeu terminá-la, né? Ele quem está cuidando da gente. Ele quem está nos ajudando, nos fortalecendo. O seu Espírito que nos capacita a viver uma vida de paciência, uma vida de contentamento.
Ah, Eu lembrei daquela frase do pastor Emílio, no livro de Esther, na Casa da Pérsia, que é: você está estrategicamente posicionada. Essa frase me marcou muito. E é bem por aí, nós estamos estrategicamente posicionadas por Deus, né? Ela fala lá no começo que nós fazemos parte dessa história que Deus está escrevendo. E a sim. gente está no lugar que vai favorecer a nossa santificação e vai proporcionar que a gente seja embaixadora do reino, né? Não Amém. importa o que esteja acontecendo, mas essa situação sempre vai ser para que a gente cresça em santidade, né? Cresça em semelhança a Cristo, e para que a gente também pregue a palavra do Evangelho. Uhum. Então, às vezes a gente está ignorando isso, né? A gente não está olhando essa perspectiva do reino, como ela está trazendo no capítulo. A gente está olhando as circunstâncias, a gente está olhando a Babilônia, a gente está olhando o exílio, a gente está olhando a dificuldade, a gente não olha para o que Cristo, para o que Deus, para que o Deus Pai e o Santo Espírito estão operando na gente nesse momento, né? Como é que a gente pode se aproximar dele. Amém. É isso aí. Alguém quer falar alguma coisa antes da gente terminar? Dri disse, cada uma em seu lugar e contexto específico, como pedras únicas, mas todas usadas numa única construção. Exatamente. E até onde, né? Ó, são dons diferentes. O Senhor conhece nosso coração, são capacidades diferentes. Talvez provas que a Lohane passa, eu não conseguiria passar, e o Senhor sabe disso, né? O Senhor conhece nosso coração e sabe que somos pó, e sabe até onde nós suportamos. E o Senhor, como, né, foi falado, nos coloca ali naquela situação, naquele contexto, sabendo da nossa peculiaridade, né, da nossa pessoalidade, sabendo como nós podemos crescer ali e também ajudar ali e servir ali, naquela situação, naquele lugar, né? Como a Adri falou, somos usadas numa única construção, mas em contextos específicos, né? E glória a Deus por isso, glória a Deus. Só para E finalizar, fale. Não é ignorar o que está acontecendo, né? Eu gostei muito já no finalzinho tem um parágrafo que ela diz que o contentamento não é uma questão de ficar sentada de maneira estoica, ignorando o que está acontecendo, né? O que importa é o que está acontecendo na minha mente, e a minha mente vai criar a realidade, não é isso. Mas somos ordenados a fazer outra coisa. A gente se achega confiadamente àquele trono de graça, e o que acontece? Quando apresentamos nossas petições com ações de graça, Deus diz que ao invés de ansiedade, nós teremos paz. Que tipo de paz? A paz de Deus. E o que essa paz faz? Ela age como um cão de guarda, mantendo a ansiedade fora do nosso coração e da nossa mente. Sendo assim, não é o nosso coração, a nossa mente que protegem a nossa paz, mas é a paz de Deus que nos protege e nos mantém, e mantém os inimigos chamados ansiedade e preocupação fora do nosso coração e da nossa mente. Amém. Era justamente essa partezinha que eu ia finalizar agora, né? Tomei sua palavra. Não, tá tranquilo. Então é isso. Não tem forma melhor da gente terminar esse momento, né? Lembrando disso. Isso aí tem base no texto de Filipenses, que a gente trabalhou desde o início, né? Que aí ele vai dizer, olha, e a paz de Deus, que excede todo pensamento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Não tem coisa melhor do que a paz de Deus, né? Com a paz de Deus, nós podemos ser contentes. Nós não viveremos ansiosos por coisa alguma, como Paulo vai dizer lá, né? E aí é tudo uma consequência. Primeiro ele diz, olha, se alegrem, não fiqueis ansiosos por coisa alguma, né? Perto está o Senhor. E aí vocês pensam naquilo que é bom, que é verdadeiro, que é amável, e aí, como consequência, a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o coração de vocês em Cristo Jesus. Então, é uma consequência, né? E que é uma promessa também, é uma promessa do Senhor. Então, nós podemos nos achegar a Ele, nós podemos ir a Ele com alegria e confiar nele. E pedir também a Ele a sua intervenção em nossas vidas. E hoje, né, nesse tempo aí, lendo esse livro, a gente tem percebido, acredito que vocês também,
situações que nós somos mesmo descontentes, nós tendemos à murmuração, mas nós temos sido ensinadas e confrontadas a vivermos uma vida de contentamento, a vivermos uma vida de gratidão ao Senhor. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Finalizar? Alguma fala aí? Tranquilas? Amém, galeras. Que bênção, né? Que bênção saber disso. Vamos orar? Depois a gente tira a nossa foto para finalizar. Alguém quer orar? Ai, 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 viu? Eu oro. Ai, amém. Então, ora aí. Senhor Deus, te agradecemos por esse ensinamento, Pai, que foi muito bom para nossas vidas, que nós possamos colocar em prática tudo o que estamos aprendendo, que nós possamos viver em contentamento ao Senhor. E sabemos que é verdade, Pai, que quando nós entregamos as nossas ansiedades, nossos medos, o Senhor cuida, o Senhor nos dá a paz que excede todo entendimento. Isso é verdadeiro, Pai, e eu tenho provado disso. Te agradeço por essas irmãs, Pai, que têm nos abençoado com esse ensino, Pai, e que o Senhor possa abençoá-las cada dia mais, em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, gente. Que alegria, que alegria. Deus é bom. Quem puder ligar a câmera, deixa eu parar de filmar aqui.